Capítulo 156. Quais benefícios existem para serem obtidos hoje em dia, cruzada contra o herdeiro das artes demoníacas? Como esperado de você, irmão Shang-Chi. Se eu tivesse enfrentado tal assunto, teria hesitado, mas sua compaixão pelas pessoas do mundo é verdadeiramente admirável. Xiling não pôde deixar de ficar em solene admiração. Ela disse isso do fundo do coração, sem o menor indício de mais nada. Elang Qian também falou com admiração. As ações do irmão Gu não são diferentes de tomar pessoalmente a ira de Yeling em sua própria cabeça. Infelizmente, eu, o jovem mestre da família Ye, não ouso me apresentar. A esse respeito, ainda estou longe do irmão Shang-Chi. Irmão Gu é realmente um jovem Ajura por uma razão. O jovem mestre do lago imortal, escondido em uma vertiginosa névoa negra, também suspirou profundamente neste momento. Sim, a jovem está salva. Com a ajuda do jovem mestre Shang-Chi, ela definitivamente mudará essa situação. As pessoas da família Raposa Celestial de 9 Caudas também estavam animadas. A força deles era realmente muito fraca. O que Gu Shang-Chi disse fez todos os Yang Supremes respirarem aliviados, e eles não puderam deixar de parecer felizes e animados. Quem quer que assumisse uma tarefa tão importante provavelmente enfrentaria retaliação do herdeiro das artes demoníacas proibidas. Mesmo um jovem supremo como Bai Lai, o jovem mestre do clã do Tigre Branco, foi morto. Embora eles gritassem alto no presente, quando confrontados com a verdadeira questão do herdeiro das artes demoníacas proibidas, eles podem fugir mais rápido do que qualquer outra pessoa. No entanto, Gu Shang-Chi agora se apresentou para assumir o comando desta cruzada. Sua coragem envergonhou todos eles. Se me permite, tenho algumas suspeitas sobre por que Yeling está sendo caçado pelos antigos clãs imortais. Neste momento, Elang Qian de repente abriu a boca e decidiu falar o que pensava. Oh! Irmão Ye, por favor, elabore. Gu Shang-Chi disse com um leve sorriso. Com suas palavras, todos olharão. Pode ser que Yeling tenha tentado tocar algo que pertencia a esses clãs. Se pensarmos bem, porque ele, o herdeiro das artes demoníacas, chegaria perto dos locais de reunião desses clãs? Elang Qian perguntou com palavras cuidadosamente pensadas. Com essas palavras, as expressões de Kong Yang, Wang Wuxuang, o herdeiro do lago imortal e o resto do grupo mudaram ligeiramente. Até mesmo Gu Shang-Chi parecia estar imerso em pensamentos. Depois, ele franziu ligeiramente a testa e disse: o que o irmão Ye quer dizer? Elang Qian olhou para ele e disse com um aceno de cabeça: o objetivo de Yeling é provavelmente encontrar os jovens saprimos desses clãs, ou talvez até mesmo encontrar seus túmulos ancestrais. Suspiro. Os sons de ofegar podiam ser ouvidos. Na verdade, quando Elang Qian os lembrou, a maioria deles já havia adivinhado de antemão. Algumas pessoas demoraram um pouco para reagir. Gu Shang-Chi olhou para Elang Qian e o elogiou secretamente no fundo de sua mente. Vale a pena chamá-lo de irmão Ye. Ele é especialmente útil em momentos como este. Ao fazer isso, Elang Qian salvou Gu Shang-Chi do problema de ter que guiá-los ele mesmo. Receio que Yeling terá que carregar firmemente este pote preto até que ele morra. Procurando pelas tumbas, isso.
As palavras de Elangtian caíram nos ouvidos do resto das pessoas como uma tempestade, imediatamente seguidas por um arrepio. Todo o grupo ficou chocado quando um calafrio percorreu todos os seus corpos. Se Yeling realmente fizesse tal coisa, seus poderes agora seriam maiores do que nunca. Indo pela natureza horrível e imprevisível das artes demoníacas proibidas, pode-se dizer que a atual base de cultivo de Yeling seria simplesmente insondável. Enquanto ele estava conosco, Yeling geralmente ficava com o grupo, mas esse pode muito bem ser seu próximo plano. Xiling estava um pouco cético em relação às palavras de Elangtian. Afinal, ela já havia estado com Yeling antes e sabia o que ele estava fazendo. O irmão Yi tem razão, mas vamos deixar esse assunto como está por enquanto. Amanhã, começaremos a procurar a localização de Yeling na área circundante, prestando muita atenção a todas as cidades antigas. Se você encontrar algum dos membros do clã antigo imortal, tente argumentar com eles, pois este é um assunto sério. Foi nesse momento que Gu Shangji aproveitou a oportunidade para falar, esfregando a testa como se estivesse com dor de cabeça. Ele parecia estar preocupado com o possível aumento no cultivo de Yeling. Neste momento, todos entenderam que o assunto se tornou muito mais complicado. Yeling havia escapado para o antigo continente imortal. As antigas tumbas aqui eram o lugar perfeito para Yeling aumentar seu cultivo. Depois de uma discussão mais aprofundada, o grupo se dispersou, preparando-se para reunir energia para a mudança de amanhã. Mas Xiling ficou para trás para discutir alguns assuntos com Gu Shangji. Xiling informou principalmente Gu Shangji sobre sua separação, levantando suas dúvidas sobre Yeling. A este respeito, Gu Shangji apenas acenou com a cabeça em compreensão. Gu Shangji aproveitou este momento para expressar sua falsa preocupação e profundo pesar sobre o assunto. De qualquer forma, mesmo que você e eu acreditássemos nele, seria inútil. Yeling passou do ponto sem retorno e, aos olhos do público, agora está confirmado como o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Gu Shangji disse com um suspiro. Yeling é realmente altamente suspeito, mas isso não significa necessariamente que ele tenha algo a ver com o herdeiro das artes demoníacas. Comentou Xiling. Gu Shangji concordou com a cabeça. Xiling relaxou após a troca. Em um raro momento, ela brincou com ele e disse: neste período, ouvi muitas notícias sobre o irmão Gu. Dominando as antigas raças imortais e roubando oportunidades, seus seguidores precisam trabalhar mais para manter sua imagem pública. Naturalmente, ela não quis culpar Gu Shangji quando disse isso. Foi só conversa fiada, um pouco de brincadeira, já que ela não tinha outro assunto para falar. Ela acreditava que Gu Shangji deveria ter uma razão para suas ações. Além disso, em um mundo onde os fortes atacam os fracos, agarrar oportunidades não era grande coisa. Gu Shangji entendeu suas intenções e riu junto. Alguém pode realmente me culpar por fazer isso? Eles não seriam capazes de manter as oportunidades em suas mãos de qualquer maneira, então essas oportunidades teriam sido arrebatadas pelos antigos clãs imortais, e eles poderiam até perder suas vidas no processo. É melhor que eu os pegue, para que continuem vivos. Claro, ele estava apenas falando bobagem. Ele não se importava com essas coisas enquanto estava agarrando oportunidades.
se alguém se atrevesse a detê-lo, ele simplesmente os esbofetearia até a morte. No entanto, quando essas palavras caíram nos ouvidos de Xiling, seus olhos se arregalaram em choque. Irmão Gu até pensou em tal coisa. Gu Shangji não disse nada enquanto apenas olhava para ela. A capacidade de seu cérebro para compreender as coisas era tão inadequada que ela realmente acreditou em suas palavras. Neste ponto, ele suspeitou que Xiling tinha algumas células cerebrais faltando. As notícias da cruzada contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas, lideradas por Gu Shangji e com a presença dos jovens saprimos das várias seitas taoístas supremas, das grandes seitas imortais e de outros gênios da geração mais jovem, causaram um grande rebuliço nos antigos continente imortal. Já era chocante o suficiente que o herdeiro das artes demoníacas tivesse retornado mais uma vez ao reino dos vivos. No entanto, ninguém esperava que Gu Shangji se apresentasse de bom grado e liderasse as pessoas para lutar contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas até agora. Este ato tem grande significado para o mundo do cultivo e, se bem-sucedido, pode ser considerado uma grande conquista. Em nenhum momento, jovens saprimes de todo o lugar correram para se juntar ao confronto, para que eles também possam ajudar a limpar o mundo do cultivo do flagelo conhecido como herdeiros das artes demoníacas proibidas. Este evento até atraiu a atenção de vários clãs imortais antigos. Em particular, o True Dragon Clan, que já havia ameaçado Gu Shangji para devolver o cadáver de Long Te, foi o primeiro a descobrir a verdade sobre o assunto. No final, todas as antigas raças imortais chegaram à conclusão de que Gu Shangji estava falando sério sobre esse incidente. Isso lhes deu a oportunidade de tirar proveito da situação. Muitas das gerações mais jovens nativas do antigo continente imortal se reuniram para atacar Gu Shangji. Dentro do clã dos antigos dragões imortais, um dos anciãos usou a verdadeira ordem do dragão para direcionar o resto do clã para enviar o maior de sua geração mais jovem em uma missão contra Gu Shangji. Durante este período de tempo, o massacre e a luta entre os nativos e os cultivadores externos só aumentariam à medida que o caos se instalasse no antigo continente imortal. Muitas das gerações mais jovens do mundo exterior haviam morrido. Como resultado, muitas pessoas tiveram a sensação de que uma grande guerra estouraria no antigo continente imortal. Isso era especialmente verdadeiro desde que Gu Shangji havia agitado as águas, causando pesadas baixas em ambos os lados. Vários discípulos taoístas pereceram como resultado. A Cordilheira Baiheng, uma grande área de ruínas antigas e dilapidadas, escondida por árvores antigas que eram tão largas e vastas que suas vinhas pareciam nuvens. Foi aqui que se pode ver a figura de Yuming Kong. Ela liderou seu grupo para montar acampamento aqui, esculpindo muitas formações. Além disso, artefatos da Vinous podem ser vistos em todos os lugares. O Ti espiritual era denso, as pedras da essência estavam espalhadas e escrituras misteriosas estavam gravadas em todos os cantos. Cada personagem antigo irradiava um brilho dourado nebuloso enquanto flutuava no vazio do espaço. Com o tempo, quando o brilho imortal subir ao céu acima, ajudará a obscurecer a oportunidade celestial que este lugar oferecia, dando a ela algum tempo para agir. Caso contrário, seria ruim se um grande número de cultivadores e criaturas fossem alertados e atraídos para a área. Até agora, ela também tinha ouvido a notícia de como Gu Shangji estava liderando uma cruzada contra Yeling.
Este Yeling deve ter passado 8 vidas inteiras de azar para ter ofendido Gu Shangji. Ele não apenas carregava o pote preto, mas agora há até uma cruzada contra ele, liderada por ninguém menos que Gu Shangji. Yeling deve estar cuspindo sangue de raiva agora. Atualmente, todos estão sendo mantidos no escuro por Gu Shangji, sem saber o fato de que o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas é ele. Fazendo o mundo inteiro simplesmente dançar na palma de sua mão. E o Ming Kong naturalmente não tinha simpatia por Yeling. Pelo contrário, ela estava especulando quais eram os objetivos de Gu Shangji. Um deles era aproveitar as oportunidades de Yeling. Quanto ao outro objetivo, ela honestamente não conseguia adivinhar. Eu localizei a Estrada Imortal 1. Antes que alguém possa reagir, isso será meu. 1. Recapitulação rápida: a Estrada Imortal é uma série de portais ou fendas no espaço que levam a diferentes locais no antigo continente imortal. Aquele no início deste arco era um desses portais. De fato, Ming Kong já havia encontrado um portão de pedra de aparência bastante simples situado nas profundezas das montanhas. No portão de pedra havia várias esculturas. As montanhas eram vastas, o céu era alto, vinhas divinas e árvores imortais cresciam, cheias de aura imortal. Ela tentou ver através da abertura no ferigueto o caminho além dele, mas havia uma espessa mortalha de névoa que obscurecia sua visão. Naquele instante, uma enorme chuva de luz floresceu por trás do ferigueto enquanto runas caíam do céu. As runas imortais submergiram em seu corpo como se estivessem tentando temperar seu físico. Tal poder era tão sagrado que excedia em muito a qualidade das runas Dei ou comuns, carregando imensa energia. Com isso, Ming Kong confirmou que esta era, de fato, a Estrada Imortal. Infelizmente, seus poderes atuais não foram suficientes para abri-la sozinha. Ela ficou com duas escolhas. Espere que a Estrada Imortal se abra por conta própria, revelando uma oportunidade fortuita para alcançar a divindade. Ou ela poderia contar a Gu Shangji sobre isso, já que ele pode ter um método que permite que eles ignorem a porta completamente, reduzindo significativamente o tempo de espera. As duas soluções giraram na cabeça de Ming Kong, prendendo-a em um dilema. A sensação de que a oportunidade estava tão perto, mas incapaz de provar até mesmo uma gota dela, fez com que ela sentisse o desejo de cortá-la com sua espada. No entanto, ela estava preocupada que se Gu Shangji a afastasse e encontrasse uma maneira de entrar, ela teria trabalhado por nada. No meio de um pátio em uma remota cidade antiga. Está claro como o dia que ele é o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas, mas ele tem a audácia de me incriminar e até mesmo trazer pessoas para me atacar. Yeling estava agora em um frenesi de ódio, querendo rasgar Gu Shangji em 1000 pedaços. Ao lado dele estava Mei, que o encontrou na cidade antiga. Seguindo as instruções de Gu Shangji, Mei assegurou-se de não levantar nenhuma suspeita em Yeling. Em vez disso, Yeling até sentiu um pouco de remorso devido às suas ações anteriores. Ele abandonou Mei e fugiu primeiro, ele temia que ela ficasse chateada. Ao contrário de suas expectativas, Mei apareceu e simplesmente afirmou que ela ainda tinha muitos meios de salvar vidas, permitindo que ela escapasse de seu destino. Além do mais, ela aparentemente entendeu suas ações. Yeling se sentiu ainda mais emocionado. Atualmente, no entanto,
ele fez uma careta ao se lembrar de pegar um jovem supremo procurando por ele, perguntando sobre essas coisas. O que aconteceu lá fora o deixou furioso, seu ódio preenchendo cada poro de seu corpo. As ações de Gu Shangji foram ainda mais ultrajantes do que um ladrão pedindo um assalto. Ela deve ter exposto meu rastro. De que outra forma Gu Shangji poderia saber que eu estava escondido nesta cidade antiga? Droga, eu deveria saber que Xiling e Gu Shangji estavam em conluio, como pude confiar tanto nela? Uma sombra profunda caiu no rosto de Yeling. Hoje em dia, ele pode ver cultivadores voando pelo céu, procurando por ele em várias áreas. Isso foi ainda mais irritante do que aquele grupo despachado pelas antigas raças imortais. Felizmente, eles não sabem que a caverna deixada para mim pela antiga deidade da reencarnação está escondida nesta cidade antiga. Ao pensar nisso, Yeling não pôde deixar de revelar um sorriso de desdém. Então, ele tentou silenciar o jovem supremo à sua frente. Velha tartaruga, você tem certeza que a entrada é nesta cidade antiga? Yeling mais uma vez perguntou à velha tartaruga dentro do pingente, ele teve um palpite de que estaria aqui. Mas sem as instruções da velha tartaruga, ele não sabia exatamente onde estaria. Está aqui. A entrada é um poço seco. Dito isso, a deidade antiga deixou muitos padrões no passado, então mesmo se um ser no reino sagrado entrasse por engano, esse ser pereceria. As palavras da velha tartaruga soaram de dentro do pingente, fazendo com que a expressão de Yeling se tornasse solene. Depois, ele falou com Eimei atrás dele, Eimei, lembre-se de ficar perto de mim e andar diretamente atrás de mim, não faça nenhum movimento errado. Ao ouvir as palavras cautelosas de Yeling, Eimei assumiu uma expressão preocupada enquanto acenava com a cabeça e respondia, eu sei, não se preocupe. Yeling ficou aliviado ao ouvir isso sem perceber a zombaria passageira nos olhos de Eimei. Logo, Yeling vagou pelo pátio próximo. A cidade antiga parecia velha, muito velha, velha o suficiente para ter resistido a incontáveis iras. No entanto, não havia sinal de nenhum ser vivo residindo dentro. Este deve ser o caminho para chegar ao poço. Yeling liderou o caminho para Eimei, parando no antigo templo, que há muito havia sido desprovido de qualquer vestígio dos vivos. Na frente deles, em um poço seco coberto por folhas murchas, surgiu uma aura que Yeling conhecia. Isso realmente tem a aura de reencarnação. É isso, não tem erro. Ele não podia deixar de mostrar o quão feliz e animado ele estava. Naquele momento, o som de um arco-íris divino foi ouvido de todo o céu, enquanto vários cultivadores desciam na cidade antiga, procurando por ele. Sentindo a aura deles, o rosto de Yeling empalideceu enquanto ele falava com Eimei atrás dele, siga-me. Se não escapassem neste exato momento, seriam apanhados. Assim, Yeling assumiu a liderança e correu em direção ao poço antigo à sua frente, entrando nele primeiro. Com um barulho alto, as folhas murchas se afastaram. O espaço abaixo começou a se fragmentar e borrar como se ele estivesse sendo enviado para outro mundo. Foi exatamente como Yeling havia previsto. Debaixo do poço seco havia uma junção imaginária que unia diferentes espaços. Ao ver isso, Eimei não hesitou ao segui-lo. No entanto, ao descer, ela deixou para trás vestígios de sua aura. Agora mesmo,
Senti a aura de alguém aqui. Como é que desapareceu num piscar de olhos? Os cultivadores que procuravam na cidade antiga também ficaram confusos. Seus sentidos da visão os cobriram milhares de quilômetros, mas eles não conseguiram encontrar nenhum traço de Yeling, não importa para onde olhassem. Esqueça, vamos voltar e relatar ao jovem mestre Shangji primeiro, Yeling não está em lugar nenhum aqui. Com isso, eles deixaram a cidade antiga. Enquanto isso, em outra direção, no topo de uma montanha, Gu Shangji estava sentado com uma perna em cima da outra, enquanto suas vestes esvoaçavam elegantemente ao vento. Ele sentiu algo. Uma aura estranha emergiu de seu corpo, forçando o vazio à sua frente a se tornar um borrão. Venha aqui, alguém. Gu Shangji comandou indiferentemente. Mestre. Um dos seguidores de Gu Shangji apareceu assim que ele ligou. Em todos os lados da montanha, um grande grupo de cultivadores e criaturas estava sentado esperando pacientemente. Fiquei sabendo que o herdeiro das artes demoníacas se mostrou. Ele está agora em ruínas 40.000 milhas a leste, passe adiante esta notícia. Gu Shangji mostrou um sorriso que carregava um significado profundo. Naturalmente, não havia nada nas ruínas no momento e, se houvesse, seria uma tumba que ele havia cavado. Sim, mestre. Depois disso, Gu Shangji ordenou que o seguidor atrás dele saísse. Yeling, ó Yeling, quanto valor uma pessoa pode realmente ter? O vazio à sua frente ficou turvo quando ele entrou nele, desaparecendo em um instante. Capítulo 157, Nunca planejei deixá-lo viver, o destino finalmente chegou. Gu Shangji saiu, pisando no vazio enquanto ia para a cidade antiga onde Yeling agora residia. Ele acabara de receber a informação que Imei lhe enviara em segredo. Aparentemente, Yeling agora havia encontrado a caverna imortal. Gu Shangji sorriu, que grande notícia! Neste momento, o alho poró chamado Yeling finalmente amadureceu e atingiu seu potencial máximo. Pode soar um pouco desagradável, mas sem Yeling, teria sido muito difícil para Gu Shangji encontrar os restos há muito esquecidos da antiga deidade da reencarnação. Neste momento, todos eles devem estar indo para aquele pedaço de ruínas para caçar Yeling. Embora eu tenha medo de que eles não o encontrem lá. No entanto, com as muitas sepulturas profanadas lá, minhas reivindicações anteriores só ficarão mais fortes. Naturalmente, Gu Shangji fez questão de apertar o pote preto das artes demoníacas na cabeça de Yeling. Com a maioria dos cultivadores incapazes de deixar de lado a menor notícia sobre Yeling, os rumores de sua aparição foram suficientes para mover as massas exatamente onde Gu Shangji precisava que estivessem. Se aquelas tumbas fossem expostas ao público naquela época, os cadáveres antigos cujas essências foram devoradas se tornariam a maior evidência contra Yeling, consolidando seu título demoníaco e empurrando-o para o abismo. Insidioso e perfeito, esse era precisamente o tipo de arranjo que um vilão como Gu Shangji faria. Quando chegasse a tal estado, Yeling acharia impossível se livrar da culpa, chegando a um ponto sem volta. Além disso, Yeling estava completamente alheio a todo o assunto, já tendo ido para a caverna da antiga deidade da reencarnação. E Gu Shangji também não planejava deixá-lo voltar vivo. Como Gu Shangji recebeu notícias da aparição de Yeling?
Muitas das gerações mais jovens também ouviram pedaços de informações interessantes. A figura de Yeling apareceu nas ruínas a leste. Xiling, que estava levando as pessoas a procurar por Yeling em uma cidade antiga, franziu a testa ligeiramente. Quando ela e Yeling viajaram juntos antes, Yeling não revelou nada fora do normal. Ele também nunca havia se aproximado daquelas ruínas. No entanto, as palavras de Yelangtian a deixaram desconfiada. Era possível que Yeling realmente tivesse a ideia de entrar naquelas ruínas, mas achou difícil sair porque ela estava ao seu lado. Ele deve ter sentido que era problemático escapar. Quando ela ouviu a notícia, as sementes de dúvida plantadas em seu coração só ficaram mais fortes. Eu só espero que eles não encontrem nada que implique Yeling nas tumbas, caso contrário, isso significa que ele estava escondendo sua verdadeira identidade todo esse tempo, um pensamento aterrorizante. Os olhos de Xiling ficaram frios quando uma aura assassina cheia de sede de sangue percorreu seu corpo. Ela odiava quem mais tentava enganá-la, ainda mais quando vinha de uma amiga. As suspeitas que ela tinha de Yeling agora haviam superado até mesmo aquelas que ela tinha de Yelangtian. Xiling, quando você conhecer Yeling, espero que gentileza e sentimentalismo não atrapalhem seu caminho. Não há necessidade de discutir os perigos de manter vivo o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Vestido com roupas coloridas e emplumadas com um rosto bonito, Kong Yang e os outros a persuadirão sobre o assunto. Afinal, o ódio deles por Yeling era mais profundo do que qualquer outro. Foi especialmente assim quando eles se lembraram da época em que formaram dupla com Yeling. Isso causou calafrios em seus guiros, dando origem a uma terrível sensação de medo e horror. Uma pessoa tão insidiosa, era uma sorte deles terem segurança em números e nunca agirem sozinhos. Se o fizeram, eles podem ter sofrido com os métodos venenosos de Yeling e já estar a 2 metros de profundidade, enterrados sem coração sob o solo do antigo continente imortal. Eles apenas rezaram para que Imei da família Raposa Celestial de 9 caudas também pudesse escapar das garras do diabo. O rosto frio e orgulhoso de Xiling escureceu ainda mais depois de ouvir seus apelos. Desta vez, vou rasgar todo o rosto com ele. Ela falou friamente. Dentro das regiões montanhosas. Wang Wuxuang, Yelangtian e os descendentes do Lago Imortal também receberam esta notícia. O herdeiro das artes demoníacas apareceu em uma ruína no Oriente. Tenha cuidado, não o deixe escapar. Um jovem supremo transmitiu esta informação para seus irmãos e irmãs atrás dele com um olhar muito severo. Yeling ousou se mostrar, mas temo que ele ainda possa escapar mais uma vez. Yelangtian franziu a testa, anéis de ouro cobriam seu corpo enquanto seu cabelo brilhava mais do que a estrela da manhã. Ele conhecia Yeling bem. O homem parecia bastante honesto, mas, na verdade, ele é um indivíduo sinistro e astuto. Se ele se atrevesse a se mostrar com tantas pessoas o caçando, isso significava que ele estava confiante de que poderia escapar ou revidar com o mínimo de problemas. Não importa, esta oportunidade única na vida não deve ser desperdiçada. Yelangtian imediatamente convocou um grupo de seus seguidores enquanto eles iam para as ruínas com a intenção de matar. O clã do Tigre Branco estava ficando impaciente, pressionando-os a entregar Yeling. Além disso, as outras seitas do Dale também vieram jogar,
pois também enviaram suas forças. Desnecessário dizer que Elangtian estava sob muita pressão indesejada como o herdeiro da família e, neste momento, Elangtian não queria nada mais do que matar Eling com suas próprias mãos, para pacificar tanto o público quanto seu próprio ódio fervente. Wang Wuxuang e os outros jovens saprimos também não ficaram ociosos, aventurando-se a matar o suposto herdeiro das artes demoníacas proibidas. Uma flutuação incrível emergiu das montanhas próximas quando as forças onipotentes se moveram para atacar. Carruagens divinas voaram pelo céu enquanto arco-íris da Vinous sacudiam os 4 campos enquanto essas forças se moviam para as ruínas. Muitos nativos do antigo continente imortal ficaram surpresos quando olharam para cima. Especialmente as próximas águias celestiais negras, serpentes antigas e membros do clã do crocodilo divino. O que aconteceu? Por que tantas pessoas correram para aquele lugar de repente? Será que algum tesouro imortal nasceu? Quanto aos nativos, o brilho em seus olhos era frio, sinistro. Afinal, seu plano original era unir forças e sitiar Gushangji. Mas agora, eles simplesmente se transformaram em arco-íris da Vinous e fugiram. Dentro do clã Águia Celestial Negra, uma jovem estava em um penhasco envolto em nuvens. Ela parecia ter apenas 17 ou 18 anos e possuía traços faciais delicados. Ela estava vestida de branco como nuvens e a névoa cobria seu corpo. Seu cabelo preto flui como uma nuvem, preso por 9 grampos de fênix. Ela usava um esplêndido manto de jade representando rios e montanhas sem fim, sua aparência tão sagrada quanto um lótus imortal com um comportamento inigualável. Pelo comando da verdadeira Ordem do Dragão, o verdadeiro clã do dragão decretou que todas as gerações mais jovens das raças antigas imortais participarão da cruzada contra o vilão Gushangji. A garota sussurrou para si mesma, uma luz brilhante passou por seus olhos negros como pedras preciosas. Desde que Long Te está morto, a geração mais jovem das antigas raças imortais está correndo como uma galinha sem cabeça. Esta é uma oportunidade perfeita para mim. Ela não era outra senão a irmã mais velha de Eiming, Eianil. Pelo lado positivo das coisas, ela poderia ser considerada um dos melhores talentos entre a geração mais jovem das várias raças antigas imortais. Um raro gênio uma vez em 100.000 anos da tribo da Águia Negra Celestial. Algum tempo atrás, quando Long Te ainda estava procurando as filhas celestiais de cada raça, ele se encantou com sua aparência marcante, querendo incluí-la em seu harém. No entanto, Eianil recusou a oferta. Ela manteve um perfil discreto e não tinha reputação, mas isso não significava que ela era fraca o suficiente para apenas se render a Long Te e caminhar em sua sombra pelo resto de sua vida. Na verdade, Eianil era uma mulher muito ambiciosa, e ela pretendia liderar o clã Águia Celestial Negra além de suas antigas glórias, dominando as outras raças imortais antigas. Ela originalmente planejou encontrar uma oportunidade para desafiar Long Te e consolidar sua posição. Infelizmente, Long Te foi vítima de Gushangji antes que esse pensamento pudesse dar frutos. Eianil tinha ouvido falar de Gushangji e sabia de sua força tirânica. Infelizmente, a maioria dos rumores que circulavam entre os vários grupos nativos do antigo continente imortal eram defeituosos, para dizer o mínimo. Afinal, eles estavam muito focados em calúnias.
Na verdade, a força de Gu Shangji deveria estar pelo menos no nível da divindade 1. 1. Deus falso, Deus verdadeiro, Deus celestial, Deus rei. Eianil investigou pessoalmente o resultado dessa batalha. Jovem Ajura. Um título tão pesado não foi preenchido com meras palavras. No entanto, todos os clãs agora estavam unidos. E juntos, eles estavam preparando sua própria cruzada contra Gu Shangji. Eianil pensou que esta poderia ser uma oportunidade para ela. Não importa o quão poderoso seja, como foi possível para eles enfrentarem a totalidade das forças do antigo continente imortal por conta própria. Chegou a hora, meus seguidores. Venha comigo, e juntos, vamos derrotar Gu Shangji. Com as palavras de Eianil vieram várias explosões de Ti, enquanto numerosas figuras tirânicas saíam das montanhas atrás dela. Soush. O som da barreira do sol sendo quebrada saiu das profundezas dos penhascos enquanto figuras misteriosas apareciam ao lado de Eianil com uma pisada destruidora. Uma garota loira com asas brilhantes, um dragão antigo e arcaico, um homem robusto com escamas multicoloridas em seus braços e um homem gigante com chifres eriçados. Essas criaturas emitiam auras imensamente puldaruças, as mais fracas entre elas tendo uma base de cultivo no reino dos falsos deuses, elas foram pessoalmente conquistadas por Eianil. Depois que Eianil e os outros desapareceram, um garoto pálido e misterioso saiu da beira do penhasco. O menino tinha um par de asas negras de obsidiana nas costas. Era Eiming. Enquanto ele olhava para a direção que Eianil deixou, um brilho estranho se fundiu em seus olhos penetrantes. Agora que os dois ancestrais praticaram a técnica de vinculação imortal, assim que minha irmã deixar totalmente a propriedade da família, será minha hora de ascender e tomar todo o poder para mim. Eiming murmurou para si mesmo, uma chama chamada ambição queimando violentamente em seus olhos. No entanto, nem mesmo ele notou os padrões de seda branco-prateados que se entrelaçavam em suas íris, aparecendo em um momento e depois desaparecendo no seguinte. Dentro do Poço Seco, cidade antiga. Enquanto Yeling levava Imei para dentro, o mundo girou na frente deles. O próprio espaço começou a se misturar e se sobrepor, quebrando e reformando como se estivesse preso em um loop infinito. No final, os dois pareceram passar por uma ondulação no vazio antes de pousar firmemente no chão. Houve um brilho estranho nos olhos de Imei, parecendo bastante surpreso. Onde é este lugar? Viemos para outro mundo. Sim, estamos em outro mundo. Este lugar pode ser considerado como um mundo menor deixado para mim por meu mestre. Yeling tentou suprimir a excitação florescendo em seu coração enquanto respondia. Normalmente, ele se dirigia a quem deixou essa herança para ele como a antiga divindade da reencarnação. No entanto, dentro da caverna imortal deixada pela antiga deidade da reencarnação, ele agora deve se dirigir a ele como mestre. Isso era apenas para o caso de a deidade antiga ter colocado um resto de sua alma aqui. Seria uma grande perda se ele ouvisse as palavras desrespeitosas de Yeling e decidisse expulsá-lo prontamente deste mundo menor. Yeling geralmente tinha uma aparência enganosamente simples, mas, na verdade, seu coração guarda segredos insondáveis. A antiga divindade da reencarnação, poderia ser. Neste momento, Imei manteve uma expressão de choque, combinando com a gravidade das palavras de Yeling.
Ela estava maravilhada, impressionada até. Na verdade, Gu Shangji já havia dito isso a ela, então ela não ficou nem um pouco surpresa. Sim, você adivinhou. Ye Ling se sentiu um pouco orgulhoso, até mesmo orgulhoso. Ele, sendo o herdeiro legítimo da antiga deidade da reencarnação, fez seu ego inchar ao máximo. Infelizmente, ele não ousou expor tal segredo por medo de ser caçado. Confessar esse fato na frente de Yimei o fez sorrir enquanto apreciava o choque e pavor de Yimei. A antiga divindade da reencarnação é uma existência infinitamente próxima dos verdadeiros imortais. Você tem tal histórico, é realmente inesperado, é simplesmente demais. Yimei corou ao dizer essas palavras, admirando ele. Ye Ling balançou a cabeça e continuou: então você precisa saber que os rumores de fora de que eu sou o herdeiro das artes demoníacas proibidas são completamente falsos. O verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas é na verdade Gu Shangji, o sucessor do palácio imortal do Dei Celestial. Ele armou tudo para mim. Gu Shangji, esse vilão desprezível e sem vergonha. Mais cedo ou mais tarde, arrancarei seu rosto hipócrita e deixarei o mundo saber quem é o verdadeiro vilão, para que eles possam alimentar os cachorros com sua carne. Ao falar de Gu Shangji, ódio profundo e intenção assassina floresceram em seus olhos. Nunca houve ninguém no mundo que ele odiasse tão profundamente quanto Gu Shangji. Mesmo Yilang Qian estava muito atrasado a esse respeito. Era evidente que os dois nunca haviam se encontrado antes, ou mesmo trocado uma palavra. E ainda, Gu Shangji ainda o incriminou assim, fazendo-o carregar um grande pote preto de culpa, tornando-se um rato atravessando a rua que todos gritavam e batiam. O mundo inteiro era praticamente seu inimigo. Você não precisa dizer mais nada, eu sempre acreditei em você, Ye Ling. Yimei franziu levemente a testa ao interromper, encerrando o discurso de Ye Ling contra seu amado Gu Shangji. Ela cerrou os dentes, porque neste momento, ela mal conseguia se conter para não dar um tapa naquela boca dele. Irmã Yin, só você me trataria com tanta gentileza. Ye Ling exclamou, um pouco comovido. No entanto, este não era o momento para se emocionar. Ele imediatamente abriu o caminho, guiando Yimei pela residência de seu mestre. A trilha deixada por Yimei termina aqui. A figura de Gu Shangji saiu do vazio e chegou ao mesmo antigo templo abandonado. Ele olhou para o poço seco à sua frente, com os olhos pensativos. Ye Ling já deveria ter entrado agora. De qualquer forma, parece que esta passagem espacial é bastante semelhante ao meu mundo interior. O sentido espiritual de Gu Shangji penetrou no poço vazio. Como alguém que possui o talento do vazio, não foi surpresa que ele tenha notado as fracas flutuações espaciais. Obviamente, isso levou a outro mundo com segredos ocultos. Alguém deveria ter corrido para as ruínas agora. No entanto, além de mim, ninguém mais sabe onde Ye Ling realmente está. Gu Shangji sorriu levemente quando entrou na passagem. Não era a primeira vez que arrancava um alho-poró tão bem engordado. Como tal, ele já estava bastante familiarizado com o fluxo de eventos. Ye Ling ficaria na linha de frente, avançando para eliminar todos os tipos de perigos para ele. Ele então vinha de trás, feliz e relaxado, seguindo o caminho fácil que lhe fora traçado. Infelizmente para Ye Ling,
Sua recompensa pode ser resumida em uma única palavra: morte. Gu Shangji não planejou que Yeling deixasse esta caverna imortal viva. Dito isto, na superfície, uma batalha enorme e de abalar o céu com o herdeiro das artes demoníacas proibidas estouraria depois que ele o seguisse até seu covil diabólico. E no final, Yeling explode com todas as suas forças, escapando das mãos de Gu Shangji. A notícia se espalhará de que Gu Shangji e Yimei deram as mãos para ferir gravemente o malvado Yeling que fugiu. Enquanto isso, ele próprio assumiria a aparência de gravemente ferido pela batalha, tudo para convencer as massas. Na visão de Gu Shangji, essa estratégia parecia perfeita. Afinal, ninguém sabe onde Yeling aparecerá a seguir. Afinal, o herdeiro das artes demoníacas proibidas possuía os meios para se esconder à vista de todos. Ele poderia estar à espreita em qualquer lugar do mundo. Todas as forças do taoísmo procurarão por Yeling, mas como encontrar um homem morto? Os vários métodos de Yeling para mudar seu rosto e esconder sua origem iriam mordê-lo na bunda. As massas de cultivo não saberão que Yeling está morto, em vez disso, eles pensariam que ele escapou de vista e está apenas se escondendo no escuro. Portanto, quaisquer más ações futuras que Gu Shangji cometa serão atribuídas ao morto Yeling. Isso, é claro, a menos que alguém o pegue em flagrante, cujas chances eram mínimas. Depois que esses eventos acontecerem, como alguém poderia suspeitar de Gu Shangji? Yeling e Yimei percorreram um longo caminho. O cenário havia mudado. Uma caverna subterrânea, diretamente conectada às profundezas, se espalhava na frente deles. Uma respiração escaldante fazia cócegas em seus rostos enquanto uma certa pressão invisível os envolvia. Gravados no espaço ao redor deles estavam arranjos intrincados. Se alguém não possuísse o poder da reencarnação, eles impediriam severamente o movimento até mesmo daqueles no reino sagrado. Yeling, você deve prestar muita atenção. Este é o teste final estabelecido pela antiga deidade da reencarnação. Tenha cuidado com as estruturas de matriz no vazio, a voz da velha tartaruga falou com ele de dentro do pingente. O coração de Yeling estremeceu quando ele não se atreveu a relaxar sua vigilância. Estrondo! 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 Ele logo viu uma luz brilhante à sua frente enquanto o magma quente se enrolava sob seus pés. Uma ponte de prancha única através da lava conectada ao lado oposto. Haverá naturalmente criaturas com o atributo de fogo graças ao magma, então tome cuidado, lembrou a velha tartaruga. Yeling assentiu. Uma onda de fogo de magma escorria de baixo, atingindo-o continuamente. Felizmente, os destroços foram quebrados sem esforço pelo poder da reencarnação escondido dentro de seu corpo, incapaz de ferir Yeling nem um pouco. Carregava uma quantidade impossível de calor. Não apenas isso, mas a gravidade esmagadora que se seguiu faria até mesmo o mais robusto dos cultivadores de corpos se desintegrar e morrer. O cultivador médio do reino dos deuses falsos provavelmente explodiria em um instante, e mesmo os cultivadores do reino dos deuses verdadeiros achariam difícil passar. Resumindo, o teste estabelecido pela antiga deidade da reencarnação foi cansativo. Felizmente, tal teste foi adequado para o Yeling do presente. Tal teste não foi suficiente para transformar isso em uma crise de vida ou morte, mas também não seria um passeio no parque.
Se Gu Shangji estivesse aqui, ele comentaria como tudo era altamente desnecessário. Rugido. Um enxame de criaturas envoltas em chamas bruxuleantes saltou do magma e se moveu em direção a Yeling, envolvendo-o momentaneamente em uma luta intensa. Enquanto isso, Eimei ficou na parte de trás, observando os eventos se desenrolarem enquanto ela silenciosamente deixava outro rastro invisível. Infelizmente para ele, Yeling não percebeu as ações de Eimei. Aos seus olhos, oportunidades ilimitadas estão no final da estrada à frente. Nada era mais importante do que isso. Depois que a última criatura de magma morreu, Yeling levou Eimei para superar as outras dificuldades que impediam seu caminho adiante. Ele resolveu a multiplicidade de testes deixados pela antiga deidade da reencarnação, destruindo uma série de formações e dissipando armadilhas cheias de intenção de matar ao longo do caminho quando finalmente alcançaram as profundezas da morada. Era ali que encontraria uma gruta emitindo uma ilustre luz divina. 3 colunas de bronze sustentavam um palácio de jade branco de bronze suspenso no vazio. As leis da reencarnação assumem fios de preto e branco que surgiram por toda a estrutura, criando uma visão incomparavelmente deslumbrante, um contraste gritante com a escuridão circundante. Dentro do palácio, um lago subia e descia como uma galáxia sem limites, emitindo uma peculiar névoa prateada. Uma pequena árvore de casca prateada com listras brancas e pretas contendo as profundas regras da reencarnação ficava alta e orgulhosa no centro do salão enquanto suas folhas balançavam. Quando ele viu tudo isso, Yeling, que estava do lado de fora da caverna, ficou incrivelmente surpreso e animado. Até Eimei ficou surpresa, tal cena era simplesmente muito chocante. A deidade antiga deixou para trás este lago para você atingir o físico da reencarnação. A grande raiz com o poder da reencarnação. A essência imortal localizada no lago da reencarnação permitirá que você condense a origem da reencarnação, que pode até ser usada como uma arma poderosa para cortar todas as coisas. Além disso, esta caverna portátil foi refinada com um núcleo do mundo contendo os restos da deidade antiga ao lado de alguns fantoches aterrorizantes que foram refinados ao lado dele. A voz excitada da velha tartaruga ressoou nos ouvidos de Yeling. Haha! Parece que meus esforços não foram em vão. Yeling pulou de emoção ao ver todas as oportunidades, todo o seu corpo tremendo ligeiramente. Tudo isso é meu. O destino está comigo, Yeling. Apenas espere, Gu Shangji. Eu mesmo vou te matar.